prática de abordar questões políticas dentro da prova de ciências humanas. E ele aborda isso porque a política é um tema altamente interdisciplinar, ou seja, a política é um tema que se relaciona muito facilmente com vários momentos históricos, a política é um tema que se relaciona muito facilmente com a geografia, né, devido às questões ligadas à economia, ligadas a relações internacionais, e obviamente é uma temática sociológica. Então, quando a gente fala que a política é um tema muito cobrado, é porque eu posso cobrar política falando de Vargas, mas eu também posso cobrar política falando, por exemplo, de Guerra Fria, como eu posso cobrar política falando diretamente sobre política brasileira, te perguntando algo sobre, por exemplo, de república, monarquia, ou sobre presidencialismo ou democracia. Então, conteúdo sobre política é um conteúdo que você tem que ter uma afinação muito grande de saber o que é uma monarquia, saber o que é uma república, saber o que é um parlamento, saber o que é presidencialismo, o que é Estado, o que é governo. Então, existe uma coisa importante que é, né, nós termos essa compreensão clara e evidente desses conceitos. Então a gente está vindo agora num conjunto de aulas em que eu vou te explicar essas palavras-chave, porque essas palavras-chave vão ser palavras fundamentais para a sua evolução, para o seu crescimento nesse conteúdo. Primeira coisa a te falar, o Brasil, nosso país maravilhoso, incrível, o Brasil, ele é um sistema que a gente chama de uma república presidencialista, né? E esse modelo que o Brasil tem de uma república presidencialista é porque a gente elege, a gente escolhe um presidente que vai ser o nosso chefe de Estado, o nosso chefe de governo. E essas eleições para a escolha do nosso presidente, né, é uma eleição feita de forma democrática. E quando eu falo que é uma eleição feita de forma democrática, é porque é uma eleição feita com participação do povo. É uma eleição feita com participação popular. Agora, isso todos vocês sabem. Todo mundo aqui sabe que o Brasil é um país presidencialista, que tem um presidente, todos vocês sabem que o Brasil é uma democracia, agora o problema são os detalhes que envolvem essa questão. A primeira coisa que eu tenho para te falar é uma diferença entre Estado e governo, e para isso eu quero ir lá para o quadro. Diretor, chega comigo aqui. Quando a gente fala sobre Estado e governo, eu quero que você entenda, né, uma coisa importante. Muitas pessoas consideram que Estado e governo é exatamente a mesma coisa. Muitas pessoas trabalham Estado e governo como se fossem sinônimos, como se fossem algo igual. Tem gente que trabalha e acredita que o Estado e o governo, quando você escreve na redação, por exemplo, você está se referindo à mesma coisa, só que não, né? Eu vou te ajudar. Fica tranquilo, né? Quando a gente fala de Estado e governo, estamos falando de coisas distintas. E essa diferença é importante que você tenha claramente na sua mente. Olha para cá. Sempre que eu falar com você sobre a palavra Estado, eu estou falando para você de algo que vai ser dividido em 4 grandes coisas. O Estado, ele é marcado por 4 coisas que o definem, por 4 coisas que o formam, que o organizam. Primeira coisa, o Estado, ele detém um território. Ué, Leandro, como assim? Quando eu falo para você de Estado brasileiro, quando eu falo para você de Brasil, eu estou falando especificamente de um território. Ou seja, eu estou falando com você de uma coisa que é o espaço físico que compõe esse Estado. Ou seja, o território brasileiro, que inclui, por exemplo, estados como Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Mato Grosso do Sul, Piauí, Tocantins, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo. Eu estou falando para você do Estado brasileiro. É o território que compõe o Brasil, desde lá do Oiapoque ao Chuí. Ou seja, estou falando para você de um território, de um espaço bem delimitado. Pense, quando eu falo em território, pense nas fronteiras. Ou seja, todo Estado possui fronteiras, ou seja, possui um local, possui um limite, possui uma definição de um território que venha a ser estabelecido, tá? A segunda coisa que é importante você entender quando a gente se refere a Estado é que todo Estado possui uma população. Ou seja, todo Estado possui um povo. E quando eu falo população, estou falando de algo muito simples, estou falando de gente. Ué, como assim, gente? Se eu tenho um Estado, eu tenho um grande território, um limite territorial, existe nesse Estado fronteiras, espaços, um território bem delimitado, mas tem povo, tem gente, tem o povo brasileiro vivendo no Estado brasileiro. O Estado brasileiro,
não seria um Estado sem o seu território, mas também não seria um Estado sem a sua gente, sem eu, sem você, sem o Luiz Felipe, sem... Tem uma pessoa chamada Amante do Vieira no chat, você viu isso, Renan? Eu tenho uma amante, gente, olha só, denúncia, né? Isso não seria um Estado, né? Ou seja, para ser um Estado, nós temos que ter algumas coisas, e entre essas coisas que definem o Estado, nós temos território, né, que é esse espaço bem delimitado, bem definido, e temos uma população. Temos que ter um povo, beleza? Uma outra coisa importante que existe dentro de um Estado é o seguinte, um Estado, ele tem que ter governo. Ué, Leandro, como assim governo? Todo Estado tem um governo, ou seja, todo Estado tem um governo, uma região administrativa, uma região, um local, um espaço, pessoas que administram aquele território. E entenda uma coisa, o governo ele pode mudar. Ele pode mudar. O governo brasileiro, por exemplo, muda a cada 4 anos. Atualmente, no ano passado, elegemos uma nova figura presidencial, que é o Lula. Anteriormente, nós tivemos a figura do Jair Bolsonaro, anteriormente do Michel Temer, anteriormente da Dilma, anteriormente do Lula, anteriormente do FHC, anteriormente do Itamar, anteriormente do Collor, anteriormente do Sarney, anteriormente do Figueiredo, e podemos ir voltando. Mas o fato é que a gente sempre teve governos, ou seja, todo Estado possui um território, fronteiras bem definidas, né? Fronteiras que delimitam o que esse Estado é. Todo Estado possui uma população, gente, povo, pessoas, e todo Estado tem um governo. Um governo que é, de fato, quem administra, quem gere aquele Estado. E todo Estado tem que ter uma coisa que eu quero que você entenda, que é soberania. Ué, Leandro, soberania? Sim. Todo Estado tem que ser soberano. Ué, Leandro, como assim soberano? Um Estado, ele tem que ser uma região que, teoricamente, ninguém possa interferir externamente nas suas decisões. Ninguém pode interferir externamente nas escolhas que ali são realizadas. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu sou o presidente do Brasil. Leandro, presidente, beleza? Vamos supor que eu fui eleito, né? E eu quero fazer, por exemplo, uma lei que proíba as pessoas... Isso foi uma coisa que eu não suporto. Chá de bebê. Eu sou contra chá de bebê. Sou contra. Desculpa, Renan. Aquela coisa de azul, rosa, eu sou contra. Beleza? E eu quero vou fazer uma lei proibindo chá de bebê. Tá proibido no Brasil chá de bebê. Beleza? E aí eu fiz essa lei. Só que vamos supor que o presidente de uma outra nação, tá? Presidente, por exemplo, de um outro país, como os Estados Unidos, fala assim, não, mas eu adoro chá de bebê. E aí eu vou interferir no Brasil para o Brasil poder continuar tendo chá de bebê. Chá de bebê não, eu falei chá de bebê não, é chá revelação que eu não gosto. Eu falei chá de bebê. Chá de bebê pode ter, tá liberado. Chá revelação que tá proibido, tá? Chá revelação, perdão, errei, tá bom? E aí um outro país vem aqui interferir. Não, Brasil, você não pode proibir chá revelação. Repara que coisa que eu tô querendo dizer para você. Quando a gente fala que um Estado tem soberania, é porque só quem decide os rumos desse Estado, só quem decide o que vai ser realizado naquele Estado é o governo. É o governo daquele Estado. Então, agora falando sério, falei de brincadeira do chá revelação, mas falando sério. O Brasil é um país soberano. Então, consequentemente, outros países não podem decidir uma lei para o Brasil. Outros países não podem decidir o rumo acerca do Brasil. Outros países não podem decidir ou escolher algo realizado, praticado em nosso país. Porque isso, meu querido, isso envolve uma relação de soberania. Ser soberano quer dizer que ninguém vai se envolver. Quer dizer que só o próprio povo, dentro daquele território, naquele contexto, né, tem soberania para decidir e para escolher. Então, meu querido, quando a gente fala de governo e de Estado, eu quero que você entenda que o governo é uma parte do Estado. O Estado é o país. O Estado é o país, é algo maior. E esse Estado, que é o país, que é algo maior, que é algo mais amplo, esse Estado tem território, tem povo, tem governo e tem que ser soberano. Beleza? Tranquilidade? Vamos voltar para lá. Vamos voltar lá para o slide. Chega aí, diretor. A pessoa está fazendo campanha para mim ali. Vote no Panda, né? Vote no Panda. Pode ser. Tamo junto aí. Olha só. Então, população, reunião de indivíduos no determinado local,
Território é o espaço geográfico, né, onde reside essa população. Soberania é o fato de ninguém, né, poder intervir externamente, só quem lá mora, só quem lá vive pode realizar esse processo. E governo é a autoridade administrativa que vai governar e que vai, obviamente, cuidar daquelas relações. Alguém tem dúvida, gente, sobre isso aí? Tá de boa, está tranquilo, né? Quem tiver dúvida, vai mandando ali, né, que a gente vai tirando. A Camila Canuto perguntou o que está escrito lá na população. Era gente, Camila, gente, tá bom? Vamos lá, vamos seguir, vamos continuar aqui. Depois que você entendeu o que é um Estado, né? E o Estado é essa formação que junta, que unifica e que aproxima território, povo, soberania e governo, a gente passa para uma segunda questão importante, né, que é a questão de existirem ao longo da história da sociologia, na verdade ao longo da história das ciências sociais, da filosofia, da ciência política, né, existirem algumas visões sobre o Estado que ficaram mais famosas. Leandro, essas são as visões certas? Não, indivíduo, não é isso. Mas são as visões que de alguma forma podem aparecer mais facilmente na sua prova. São 3 visões acerca de como um Estado existe, ou para que um Estado existe, tá? Primeiro, é a visão de Weber, Max Weber, sociólogo alemão, nascido em 1864, morto em 1920, que é um cara que falava que o Estado deve ser e tem que ser e vai ser definido por ser aquele que detém o monopólio do uso legítimo da força. O que quer dizer para o Weber, já falamos sobre isso algumas vezes em aulas, né? O que quer dizer para o Weber que o Estado é aquele que detém o monopólio do uso legítimo da força? Quer dizer o seguinte, na visão weberiana, só quem pode exercer força dentro de um Estado é o próprio Estado. Ué, Leandro, eu não entendi. Na visão weberiana, chega aqui, diretor. Dentro de um território, só quem pode impor força sobre o povo é o próprio Estado. Ou seja, é o governo. Então, só quem pode impor força sobre a população é o governo daquele Estado. Então, só quem pode prender, volta, diretor, vem comigo, só quem pode prender, só quem pode punir, só quem pode julgar é o próprio Estado. Essa é a visão weberiana, tá? A segunda visão muito famosa, né, é a visão marxista, beleza? E a visão marxista é uma visão que defende o seguinte: Marx acreditava que o Estado é simplesmente uma autoridade ou uma organização que foi criada para, de alguma forma, explorar os mais pobres. Então, Marx acreditava que o Estado é algo ruim. Marx vai entender que a gente vive numa sociedade de um Estado burguês, e esse Estado burguês só está preocupado única e exclusivamente em defender os interesses dos mais ricos, dos burgueses, daqueles que são os donos da economia, os donos da produção. Beleza? E existe uma outra visão, criada pelo filósofo inglês John Locke, nascido em 1632, morto em 1704, que é o seguinte: o Locke, ele era um liberal. E por ser um liberal, o Locke vai defender que o Estado, ele tem 3 funções. 3 funções. O Estado, para John Locke, é aquele que vai garantir o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Então, o John Locke é um cara que vai dizer que o homem nasce com direitos naturais, intrínsecos a todos nós, e esses 3 direitos, eles são vida, liberdade e propriedade. E essa é a função do Estado, garantir vida, liberdade e propriedade. Beleza, indivíduo? Tranquilidade? Depois que você entendeu essa diferença entre Estado e governo, né, a gente pode falar de algumas formas de governo, né? Se eu te falei que o Estado é algo macro e o governo é a autoridade que administra esse Estado, eu quero te falar das formas de governo. Leandro, como assim formas de governo? Ao longo da história humana e indivíduo, ô nerd, olha pra mim, ao longo da história humana se criaram dezenas de formas de governo. Seria literalmente impossível, numa aula de 45 minutos, eu te falar todas as formas de governo que já foram criadas. Mas existem aquelas formas que o vestibular te cobra. E existem aquelas formas que são as formas, historicamente, mais relevantes.
as formas que estão presentes mais fortemente no mundo ao longo do tempo. E são duas as formas de governo mais relevantes. Existe uma forma de governo que é a monarquia e outra forma de governo que é a república. Então, nerd, olha pra mim, presta atenção aqui, tá? Para de ver TikTok aí, olha pra mim, presta atenção aqui. A monarquia é uma forma de governo que o Brasil já teve. O Brasil viveu um período monárquico no seu primeiro reinado, no seu segundo reinado, mas a gente declarou uma proclamação da República lá no final do século XIX. E quando eu falo para você dessa diferença em monarquia e república, quer dizer que esses modelos ainda são modelos amplamente fortes no mundo. Vamos falar de cada um deles? Vamos? Olha só. Monarquia. O que tem na monarquia? O que define uma monarquia? Primeiro, a monarquia possui uma coisa, nerd, que é a seguinte: a monarquia é vitalícia. Como assim vitalícia? A monarquia é para sempre. O cara nasceu rei, ele morre rei, que fofo, né? O cara é rei para sempre. Ou seja, a monarquia não tem uma coisa que é o tempo. A monarquia não tem uma coisa que é um mandato. A monarquia não tem uma coisa em que você estabelece uma data para começar e para acabar aquele governo. A monarquia é para sempre. Amplamente para sempre. Então, quando eu falo para você que existem duas formas preponderantes de governo, eu já te adianto que na monarquia não acaba nunca. A monarquia, o governante inicia-se e termina a sua vida, a sua trajetória para sempre. Ele fica lá. Né? Então, quando você pensa em reis, por exemplo, como a rainha que recentemente faleceu na Inglaterra, a Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth estava no poder há 75 anos. Né? Ela parecia ter uma reptiliana, ela não morria nunca. Nada contra a rainha, desculpa aí, perdão, que é da família dela aí, foi mal, tá? Se tiver alguém vendo aí, desculpa. Mas a monarquia, ela dura, né, de forma permanente, ela é vitalícia, né? Não tem um tempo de encerramento, vai até a morte. Nerd, continua aqui, vem comigo, olha só. A outra coisa é que a monarquia, ela é hereditária. Por que hereditária? Passa de pai para filho, né? Ou de pai para filha. Né? Ou de mãe para filha, ou de mãe para filho. Ou seja, é uma trajetória que é uma trajetória familiar. Você não escolhe um rei. Vamos votar para escolher quem é o rei. Não, nem voto, meu querido. O rei, ele é estabelecido por uma lógica de tradição hereditária. Vai passando de trás para frente, não, né? Passando para frente através de aspectos familiares, né? O sangue daquele indivíduo gera essa relação, tá bom? Pessoal que é da família da Rainha Elizabeth aí, tá? A galera da família real que está assistindo a aula, perdão pela ofensa, tá bom? Não fica triste comigo não, tá? Galera da Inglaterra querendo fazer Enem, né? Nunca se sabe, querem vir morar no Brasil, né? Então, perdão aí. Uma outra coisa é o seguinte, quando nós falamos de uma monarquia, nós falamos de um princípio estranho, que é o seguinte: a monarquia tem um princípio da irresponsabilidade. Leandro, quer dizer que o rei é irresponsável, né? Não sabe de nada. Ô nerd, não é isso não. Quando a gente fala que a monarquia tem um princípio da irresponsabilidade, é porque o monarca, ele não é obrigado a prestar contas do que ele faz. O monarca não tem que explicar o porquê ele fez alguma coisa, né? O monarca não tem que explicar, né, por que ou de que maneira ele quer alterar alguma coisa. Não, o monarca faz o que ele quer. Ele é rei. Rei, deve ser maneirão ser rei, né? O monarca é alguém que é visto como um escolhido de Deus. Deus colocou o dedo e falou: tu é o cara, vai lá e governa. Então, num modelo monárquico, existe um princípio da irresponsabilidade, que é o fato do governante não ser obrigado a prestar contas daquilo que ele faz, ele não tem que justificar nada. Agora, um presidente tem. Um presidente, ele tem que explicar tudo o que ele faz. Ele não pode fazer nada da cabeça dele, né? Ele não pode fazer nada da cabeça ou da vontade dele, tá? Uma outra coisa é que, além da monarquia, a segunda forma de governo que é muito relevante no mundo é a república, né? E a república, né, ela defende um princípio da eletividade. Como assim da eletividade? É um princípio em que a escolha é baseada nas eleições, né? Tem pergunta ali, tem um cara falando que o monarca é maluco mesmo. Por que o monarca é maluco? Ele defende monarquia, o monarca? Né? Eu não sei se é essa relação. Outra pessoa falou: você já é um rei, meu prof. Ai, meu Deus do céu. Parece a escola que o aluno quer ponto, né?
Tá, não tem mais pergunta ali, acho que não. Ah, tem a pergunta do Peter Parker. E o Peter Parker sempre presente, Homem-Aranha, fala aí. Professor, poderia fazer um comparativo entre nação e Estado? Olha, Peter Parker, o Estado é essa autoridade que eu te falei que é composta por 4 coisas, né? Por 4 elementos. Quando eu te falo de nação, a nação envolve sentimento, né? A nação vai envolver questões, por exemplo, como o patriotismo, né, como a crença de um sentimento comum entre o povo. A nação envolve outras coisas, tá? A nação, ela é um sentimento de nação, porque repara, existe a nação brasileira? Não, não existe. Existe o Estado brasileiro. A nação brasileira é uma questão imaginativa que nós criamos ao longo do tempo. Beleza? Tranquilo? Beleza, Peter Parker? Homem-Aranha, coisa fala aí, Homem-Aranha, tá? Com grandes poderes... Desculpa, a piada ruim, né? Eu faço essa piada toda semana, foi mal. Olha só, e a República, né, como eu te falei, ela tem uma questão da eletividade, né, das eleições. Vou te dar um exemplo. O Brasil é um país que adota um modelo de eletividade em que o presidente é escolhido a cada 4 anos. Nem sempre foi assim, tá? Antes da nossa última Constituição de 88, era de 5 em 5 anos. Agora é de 4 em 4. Isso é a eletividade. Uma outra coisa é a temporariedade, né? Todos os governantes numa república têm um tempo limitado, pré-determinado, decidido acerca de quanto tempo vai ficar naquele governo, vai manter-se naquele cargo. E uma outra coisa, né? Tem uma questão que é a responsabilidade, né? Um presidente, ele tem que ser responsável. Ele precisa prestar conta de todos os seus atos políticos. Ele precisa prestar conta de tudo que ele faz. Ele não pode fazer nada da cabeça dele. O pessoal tá falando ali que o Peter Parker é o Dedico, né? Dedico e Peter Parker essa mesma pessoa, no multiverso, né? Eu quero ver os dois no mesmo chat ao mesmo tempo, né? A Yasmin perguntou se pode usar nação na redação. Pode sim, Yasmin. Inclusive, para quem quiser usar nação na redação, vem aqui rapidinho, diretor. Existe um autor, né, chamado Benedict Anderson, tá? Benedict Anderson, que é esse cara aqui, ó. Benedict Anderson. O Benedict Anderson, né, ele é um cara que escreveu um livro, né, chamado Comunidades Imaginadas. Comunidades imaginadas. E ele fala, né, que as pessoas que vivem dentro de um estado, pessoas então que são esse povo dentro de um território, tendem a se imaginar como membros de uma mesma comunidade. E é daí que surge, por exemplo, a ideia de nação, né? A ideia de nacionalismo. É daí que surge, por exemplo, a ideia de que eu tenho que torcer para um time de futebol porque eles são do meu país. Ou que eu tenho que defender uma pessoa só porque ela tem a mesma pátria que a minha, né? É uma comunidade imaginada. Isso não é genético, a gente nasceu com a gente, mas a gente criou essa relação com o tempo através da convivência no mesmo espaço. Volta comigo, diretor. Vamos